Como é ser um negro diante da sociedade brasileira? Ser negro diante da sociedade brasileira é um desafio. Recentemente a gente vem acompanhando as mídias sociais e elas trouxeram e revelaram o que acontece ou acontecia há muito tempo no nosso país e em outros países, na sombra da escuridão. O negro ele sempre sofreu muito com preconceito, ele sempre teve que lutar pelos seus direitos, por uma condição igual, por uma condição mais digna, de equilíbrio diante da sociedade, por uma questão que é apenas pigmentação. E hoje, diante das redes sociais, com todo o clamor que tem de denúncia, de maus tratos, de descuido, de falta de preocupação com a causa e inclusive de sonegação de que o racismo existe, é mais difícil. O racismo está mais presente, ele está se firmando na sociedade por um grande lado da sociedade, em diversos locais, no ambiente de trabalho, no esporte, no meio social, em todas as classes, independente da condição de renda, independente da condição hierárquica, o negro ele sempre tem que se firmar como uma pessoa que tem que justificar a sua posição. Então, o racismo existe, a gente não pode sonegar esse preconceito e nós temos que achar soluções em conjunto com a sociedade, discutir e debater esse tema que é tão latente em diversas plataformas sociais. Na realidade, ser um negro na sociedade brasileira, desde os tempos do Império até o dia de hoje, é um desafio constante. Todos os dias, o negro ele tem que se sobressair sobre uma pessoa de tonalidade de pele branca. Para ele é mais difícil, sempre o esforço dele tem que ser maior do que o do outro. E uma série de fatores, tanto do fator social, como tem o contexto familiar, tem uma série de fatores, tem um contexto político, uma série de fatores que englobam, que combinado, levam para que o negro seja algo, como se pode dizer, seja tratado como um indivíduo que deva sempre estar atrás da porta do fundo, entendeu? Porque pode prestar atenção que as políticas ela é voltada para a sociedade como num todo, mas para quem é negro as dificuldades sempre se apresentam com um grau de dificuldade maior, seja em busca de um atendimento médico, seja em busca de uma oportunidade de emprego, seja em busca de uma vaga numa instituição de ensino superior ou até mesmo numa instituição pública onde o ensino é gratuito para todos, mas às vezes o negro encontra uma barreira tanto no aprendizado com os colegas de sala, ele é chacotado, algum professor não gosta. É o mesmo caso que tem dentro de uma instituição de ensino superior, onde todos têm conhecimento e que deviam ser tratados de forma igual, mas infelizmente ainda existe o preconceito na sociedade atual. Houve algum momento marcante em sua vida no qual você foi discriminado? Inclusive eu estava lembrando recentemente desse momento. Eu estava formando, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Pará e estava entrando no mestrado, tinha acabado de ser aprovado no mestrado na UNB e para comemorar meu mestrado fui numa boate. Eu não frequento boate nenhuma, fui numa boate de uma danceteria em Belém, uma das mais famosas, como um brinde, uma premiação por ter sido aprovado no mestrado na UNB. E na época a minha namorada foi. Ela era de um tom de pele mais claro e de um poder aquisitivo muito maior do que o meu. Ela morava no centro da cidade, tinha condições e tal. E quando chegou na boate, eu cheguei no carro dela dirigindo e entrei, fui guardar o carro, ela entrou e a colega dela tinha reservado nosso nome na lista VIP para ficar no camarote. Na hora que eu cheguei na portaria, eu só desci com o cartão de crédito, o segurança disse: "O que você quer?"
Eu falei, não, eu tô com o nome na lista. Eu falei, seu nome não tá na lista. Eu falei, você conferiu se tá no nome na lista? Aí eu falei, não, seu nome não tá na lista. Aí eu falei, mas confira, por favor. Cadê seu documento? Eu entreguei a habilitação para ele. Aí ele virou para mim e disse assim, a gente não aceita habilitação. Tem que ser RG. Eu falei, como assim? Isso é um documento universal, serve para eu dirigir, mais do que o RG. Eu peguei o carro, fui na minha casa, busquei meu RG e voltei. Muito revoltado. Só que isso ficou na minha cabeça, porque não tinha justificativa para ele me barrar, meu nome estava na lista. E meu namorado me ligando, e eu não atendia, porque estava dirigindo. Quando eu cheguei novamente na porta da boate, eu entreguei o RG para ela. E ele falou, seu nome não está aqui, você não faz parte dessa festa. Eu falei, como meu nome não está aqui? Aí peguei meu telefone e liguei para a minha namorada. Eu falei, olha, a segurança não está deixando eu entrar porque meu nome não está aqui. E aí eu não sei o que ele fez, ele entrou, veio com uma lista, me mostrou a lista e essa lista não estava meu nome. Na hora que ela veio, ela disse assim, o nome dele, a pessoa que reservou, que era muito influente, disse assim, olha, o nome dele tá na lista sim, e você sabe que o nome dele tá. E ele é acompanhante da minha melhor amiga, então você, por favor, deixa ele entrar. Aí ele olhou assim, olhou pra mim, e aí tá, não bastava tudo isso, ele falou assim, vem pra cá que eu vou te revistar. 2 seguranças foram me revistar. Eu entrei chocado, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí eu não curti a festa, eu fiquei estático o tempo todo. Quando eu saí da boate, eu entrei em crise de choro. Eu não sou um cara de chorar comumente, mas eu entrei em crise. E na hora a gente não acredita, a gente se sente tão desarmado, sem esperar que isso vai acontecer, a gente fica sem reação. Na minha vida eu tive vários momentos, mas o que mais me marcou, quando eu estava buscando uma recolocação no mercado de trabalho e no meu WhatsApp apareceu uma mensagem de um advogado aqui da cidade, querendo me entrevistar, trocar uma ideia sobre uma vaga de emprego que ele tinha no seu escritório. Passado 2 dias, a gente combinou e eu fui lá na vaga. Até então ele não me conhecia, eu não conhecia ele, fui lá na vaga, na entrevista, tudo certinho. Na entrevista de emprego ele perguntou se eu já havia sido preso, eu disse que não. Ele pediu para olhar o meu celular, pediu para olhar a mochila que eu estava com ela nas costas, pediu para eu abrir, mostrar tudo que tinha dentro, pediu meu currículo, ele analisou meu currículo e falou, ó, seu currículo é muito bom, mas infelizmente para a vaga que eu tenho, você não me serve. Beleza, eu saí de lá como se fosse uma entrevista normal, só que a experiência que eu já tinha, a vivência de mercado de trabalho, o fato de já ser um gestor de recursos humanos, ter uma formação superior, ver como que funciona o tratamento dentro das instituições e fora das instituições, no dia a dia, no cotidiano, me levou diretamente para entender aquilo como assim, uma discriminação racial, uma falta de educação que ele, como profissional, teve comigo como um profissional em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. O mundo hoje evolui de forma positiva ou negativa com relação ao preconceito racial? A gente teve uma evolução sim, mas essa evolução foi muito pequena, perto da gravidade do problema, que as pessoas não se sentem acuados diante do racismo. As leis que foram aprovadas a peso de muito esforço. E quando a gente olha a justificativa que estão acontecendo para os casos de racismo, são praticamente, não há crime, não há criminalização do racismo. Você não vê as pessoas sendo presas porque cometeram ato racial. Então, dizer que não houve avanço, eu estaria sendo ignorante com relação ao caso. Tivemos avanço sim. Algumas leis foram aprovadas, mas se tornou muito difícil ainda identificar os casos de racismo. Há um outro problema também no avanço, é o avanço social. As pessoas identificarem o que é racismo e saberem procurar seus direitos para isso. Então, não basta só identificar o que é racismo, você sentir. As pessoas não têm segurança para denunciar. Então, está acontecendo a omissão social, as pessoas são omissas ao caso, não vão atrás, preferem não ligar para o caso
Só que o racismo está se tornando um crime, não apenas pela prática de injúria, de eu te criticar, de eu te xingar pela tua cor, mas porque estão confundindo a cor da pele ou associando a cor da pele a práticas criminosas. E isso é mais grave. As pessoas negras, quando vão fazer entrevistas, são muito mais indagadas do que as pessoas brancas. Você precisa demonstrar, como eu falei no início, um currículo muito mais forte do que uma pessoa branca. E assim, isso precisa mudar nesse país. Então a gente precisa avançar com políticas públicas sérias que tragam a devida criminalização para quem comete esses atos e banir isso da sociedade e de todas as esferas sociais. Não, teve uma evolutiva bastante significativa, só que diante da situação apresentada, foi um avanço muito pouco. Porque aí, desde os tempos do Império, a gente vem com esse problema, desde o tempo da escravatura, vem esse problema. Teve uma evolutiva, várias leis foram aprovadas, várias situações foram melhoradas para aquela sociedade mais carente, que os mais carentes, querendo ou não, são os negros. E aí a questão do ensino melhorou, umas cotas nas universidades para os negros, para isso, para aquilo. De certa forma foi uma evolutiva, mas de uma certa forma foi uma discriminação, porque separam o branco do negro, achando que o branco tem que ter a cota pelo fato dele ser negro, tem que ter a cota. E o branco se sentiu ofendido com isso, mas no meu ponto de vista foi uma evolução significativa, mas que da forma que foi aplicada, ela meio que continuou a discriminar o negro da sociedade. O que se deve melhorar no combate contra a discriminação racial? O Brasil precisa refletir sobre a política racial, entender o que é racismo, entender que isso existe. Eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar que isso existe, aceitar que isso é presente na nossa sociedade. Esse é o primeiro passo. E começar a discutir, debater em todos os âmbitos, em todas as esferas, público, privada, empresas, instituições de ensino superior. O trabalho que vocês estão fazendo está de parabéns nisso, porque leva um pouquinho dessa discussão, que é muito grande, é muito maior. Como é que você vai convencer pessoas que passaram a vida toda sendo racistas declaradamente? Tem pessoas de avançada idade no nosso país que são racistas declarados. E discutir por que essas pessoas têm esse preconceito com uma pessoa que nasceu com esse tom de pele. Depois desse segundo estágio, avançar com políticas públicas sérias, que de fato promovam a criminalização de quem comete ato racista. Não há como você converter isso se não há punição para quem comete o crime. Você estaria sendo omisso. Então, primeiro seria o consenso social de que o racismo existe, não a sua negação. Fingir que ele não existe é continuar fomentando essas práticas, é continuar dando 80 tiros em qualquer pessoa negra ou cometendo outros atos. O segundo passo é uma discussão de políticas públicas em todas as instâncias e o terceiro é a criminalização, tornar crime quem comete ato racista. Para melhorar isso, é importante investir em conscientização. Conscientização é o foco. Porque não adianta eu estar falando, porque as leis no papel ela é muito linda, no papel tudo funciona perfeitamente. O importante é na prática, investir em conscientização, saber que o negro ou o branco são todos da mesma qualidade, todos têm o mesmo potencial, todos podem chegar ao mesmo ponto que desejam, sem nenhum ou outro precisar fazer mais esforço, entendeu? Porque na questão do negro tem o contexto da família, tem a questão da renda financeira, que sempre é inferior à de um branco, mas aí o branco e o negro, os dois têm a mesma possibilidade de chegar a um ponto X, a um ponto determinado, sem fazer o esforço que for necessário, não precisando fazer esforço mais maior do que o outro, e a sociedade precisa se conscientizar. Se tem uma vaga de mercado de trabalho para fulano de tal, com esse perfil, independente se é branco ou negro, azul ou vermelho, índio ou não, a vaga está aberta. Quem for o candidato melhor preparado é o que tem o maior gabaritagem para ficar com a vaga, entendeu? E aí, o que a gente pode melhorar na questão disso é a conscientização da população, porque ninguém é melhor do que ninguém.